Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre história. A gente vai continuar a nossa saga, né, de crise de 29. E hoje nossos comentários serão vinculados mais à Grande Depressão. A gente vai ver o que acontece, né, após 1929 nos Estados Unidos e evidentemente o que acontece lá, refletindo no mundo todo. Tudo bem? Então vamos lá. O período entre 1929 e 33 ficou conhecido, como mencionei para vocês, de a Grande Depressão, e foi caracterizado pelo aprofundamento da crise econômica estadunidense e pela expansão da crise para outros lugares do mundo. Com dificuldades em obter empréstimos devido à situação dos bancos, né, que estão muito quebrados nesse instante, as indústrias dos Estados Unidos também sofreram com a depressão. A produção, que superava o consumo, começou a ter nesse instante, né, como consequência, a deflação. O que quer dizer isso, galera? É a queda no preço dos produtos, no preço das mercadorias. Lembrem-se, inflação é o aumento persistente e abusivo do preço do produto, e a deflação, o contrário, é a queda, né, no preço das mercadorias, dos produtos, tudo bem? Isso reduziu o lucro dos empresários, que foram obrigados a cortar os gastos. Consequentemente, os salários foram reduzidos e as demissões começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Desemprego chegou, galera, só para vocês terem ideia, a atingir mais de 14 milhões de pessoas nesse instante, o que girava em torno aí de 10% da população norte-americana nesse momento. Olha que dado emblemático para a gente, né? A diminuição do consumo passou a ser também uma máxima, o que fez com que aproximadamente 100 mil empresas estadunidenses falissem durante esse período. No caso, esses 4 anos, 29 a 33. Tudo bem, galera? No campo, a situação não era muito diferente. Muitos proprietários que haviam investido no aumento da produção sofriam agora com a queda do valor dos produtos agrícolas e, ao não conseguirem saldar suas dívidas, né, perdiam as suas propriedades. Ou seja, você tomou emprestado, consequentemente está produzindo em um grau excessivo. Consequentemente, a queda do produto, do preço do produto vai existir, não te dando oportunidade para o lucro existir, para que você pague os bancos. Consequentemente, você faz com que os bancos falem e o banco vai te tomar a sua propriedade porque você deixou como uma hipoteca, como a gente comentou nas aulas passadas, né? Ao mesmo tempo, também no campo, muita gente investiu na bolsa de valores e passava pelos mesmos problemas dos investidores das cidades, como a gente comentou agora há pouco. Né? Aqui nós temos uma imagem contendo duas situações. Né? Na primeira imagem, ó, como tem aqui, uma família de imigrantes está migrando para a Califórnia em busca de emprego durante a Grande Depressão. Já na segunda imagem, é um acampamento de famílias desempregadas e sem terras no território da Califórnia, isso em 1938. Notem, 1938, a crise é 1929 que ela inicia. Então nós temos aí, né, 8, 9 anos, né, caminhando para o 10º ano de crise perversa, de crise, mas muito intensa econômica no território norte-americano. Tudo bem, galera? A instabilidade econômica não ficou restrita à economia norte-americana. Seus reflexos foram sentidos na maior parte do mundo. Investidores estrangeiros perderam muito dinheiro que haviam aplicado nos Estados Unidos, o que gerou uma redução do capital que circulava. A redução dos investimentos levou à falência de bancos e empresas. Beleza, galera? No Brasil, só para vocês perceberem alguns exemplos, né, de crise econômica espalhada pelo mundo, ocasionada a princípio nos Estados Unidos, e essa crise refletindo, né, no mundo principalmente capitalista. No Brasil, a ruína dos cafeicultores, porque o Brasil é um exportador de café, ou seja, o Brasil vendia café para os gringos. Consequentemente, os gringos quebrando, eles não teriam condições de comprar café do Brasil. Consequentemente, a ruína dos cafeicultores aqui aconteceu e a crise político-econômica também vai ser uma máxima aqui no território brasileiro.
a União Soviética foi um dos poucos estados que não sofreram, né, nenhum tipo de ação negativa da crise, porque estava passando por um processo de intervenção do Estado na economia, coisa que nos Estados Unidos era exatamente o contrário. Não houve a intervenção do Estado na economia, consequentemente houve uma desorganização político-social e econômica, logo os Estados Unidos quebraram e fizeram com que boa parte do planeta quebrassem também. Entretanto, a União Soviética não passou por esse processo, devido já desde 1918, 19, 20, 21, 22, com a criação da União Soviética e uma proposta, né, de intervenção do Estado em várias instâncias da sociedade, fez com que lá não houvessem problemas, tá bom? A Europa, países que ainda dependiam do capital norte-americano, tiveram suas economias arrasadas. Eu dependo de um. Esse um quebra, consequentemente eu terei problemas, porque eu tenho um grau, uma carga excessiva de dependência desse que quebrou, né? A crise política provocou também efeitos, a crise política e econômica também provocou efeitos políticos e ideológicos. Por exemplo, a fragilidade da economia capitalista liberal, ela foi revelada. Ou seja, o capitalismo liberal, ele faliu com a crise de 29, né? E aí a gente vai ver o que acontece posteriormente, tá bom, galera? Vamos analisar agora os Estados Unidos após o crash, após, né, 1929, tá bom? Em 32, ocorreram eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nós temos aí dois candidatos, né? O primeiro é o que já está sendo presidente, ele se recandidatou para que ele pudesse, caso fosse eleito, ser reeleito. O nome desse rapaz é Herbert Hoover. Ele lançou sua candidatura à reeleição com uma campanha baseada na ideia de que não haveria necessidade de grandes alterações na política liberal dos governos republicanos que antecederam a crise. Para ele, a crise de 1929 era uma consequência natural de um período de crescimento exagerado, ou seja, do jeito que você cresce, você também cai. Para ele era normal isso, né? Além disso, defendia a ideia de que a economia retomaria seu crescimento normal. Do mesmo jeito que ela cresceu, ela declinou e, por efeitos naturais econômicos, ela retomaria a sua lógica, sem nenhum tipo de intervenção do Estado na economia. Ele menciona isso pra gente, ó. Além disso, defendia a ideia de que a economia retomaria seu crescimento sem que houvesse necessidade de grandes investimentos do Estado. No entanto, né, nós temos aqui uma outra lógica. O candidato de oposição, chamado de Frank Delano Roosevelt, do Partido Democrata, defendia outra proposta. Para ele, a recuperação econômica só ocorreria com a intervenção do Estado na economia e a introdução de reformas no capitalismo liberal estadunidense, porque ele está falido, ele está em crise, né? As propostas de Roosevelt saíram vitoriosas, obtendo, por exemplo, a maioria dos votos, né, em 42 dos 48 estados que existiam nos Estados Unidos nesse instante. Tá bom, galera? Beleza? Algumas informações importantes pra gente, ó. O presidente eleito, no caso Roosevelt, baseou sua campanha em um plano que pretendia ser a solução para a crise. Esse plano é chamado de New Deal. Significa, né, um novo acordo, inspirado na teoria de um pensador das ciências econômicas chamado de Keynes, John Maynard Keynes, que não acreditava que a economia poderia funcionar sem interferências do Estado, né? Olha aí algumas ideias. Para Keynes, o excesso de liberalismo, ou seja, a reduzida intervenção do Estado na economia, poderia causar distorções, como a concentração de capitais em poucas e grandes empresas, ou seja, ficaria desproporcional. Essa concentração seria, para essa corrente, responsável pelas crises da economia capitalista. E para terminarmos essa parte, assim, a ação do Estado deveria ocorrer para evitar esse tipo de situação e garantir que o poder de compra das pessoas não caísse a ponto de gerar colapsos ligados à superprodução. Ou seja, o Estado seria necessário para equiparar, proporcionar
de forma muito organizada a produção, a compra, a venda, o lucro. A atuação estatal, portanto, galera, seria fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Isso, né, foi a máxima. Aí, ó, aqui nós temos uma imagem, né, de um pintor chamado Edward Hopper, que ele vai retratar, né, em suas telas a solidão, o desespero, a depressão da população norte-americana, principalmente, diante da crise econômica após 1929, ou seja, solidão, falência, pessoas sem casas, pessoas sem emprego, pessoas sem condições de fazer com que a economia pudesse ser dinâmica. Compra, venda, produção, lucro, e isso de forma cíclica, né? Ele retrata as obras de Edward Hopper mostram a solidão de uma sociedade imersa na Grande Depressão. A desolação e a tristeza são temas marcantes nos quadros desse pintor, como podemos observar nessa imagem. A solidão, a tristeza, a depressão, nesse contexto complicado de crise econômica, né? Uma série de medidas foram tomadas visando a recuperação econômica. No caso, vamos analisar aqui o que foi o New Deal, o que foi o novo acordo, né? A primeira medida é a seguinte, nós temos 3 medidas. A primeira é, seria necessário reorganizar o sistema financeiro. A segunda medida deveria reduzir o desemprego e, com isso, retomar o consumo. E a terceira, recuperação da indústria e da agricultura estadunidense. Vamos ver como isso foi acionado para que a lógica econômica dos Estados Unidos pudesse voltar à sua positividade, né? Em relação ao sistema financeiro, foram definidos alguns pontos. Primeiro, concessão de créditos para a recuperação dos bancos, né? O governo dos Estados Unidos financiou esses empréstimos para evitar mais falências, já que, durante a Grande Depressão, 11 mil dos 25 mil bancos estadunidenses eles fecharam, eles faliram. Com isso, o auxílio do governo, as pessoas voltariam a confiar nos bancos e depositariam dinheiro em suas contas, fazendo com que voltasse a lógica bancária, financeira e econômica. Para evitar os excessos de especulação, foram criados limites ao mercado financeiro e a concessão de empréstimos pelas instituições bancárias. Não é aquela coisa de qualquer um poderia ir ao banco, tomar dinheiro emprestado e sair investindo em quaisquer lugares, como acontecia na década de 20. Agora não pode isso mais. O Estado está intervindo. Você pode fazer isso até certo ponto, colocando limite aos investimentos da população, né? Além disso, o padrão ouro foi quebrado para que o governo pudesse imprimir moeda e promover as medidas de recuperação econômico-financeira. Tá bom, galera? Interessantíssima essa parte, ó. Com o objetivo de gerar empregos, porque está sendo emitido o papel moeda, então tem que criar empregos. Foi criado um plano de grandes obras, como a construção de estradas, hidrelétricas, barragens e aeroportos, que colaboraram para o aquecimento da construção civil. O governo se empenhou também em criar frentes de trabalho como tapadores de buraco, caçadores de mosquitos e guardas florestais, ou seja, eu crio formas para que o emprego possa ser e voltar a ser algo positivo, consequentemente as pessoas trabalhando, consequentemente elas vão receber, consequentemente eu volto a produzir para que eu trabalho, ganho e compro. Essa é a lógica, né? Aqui nós temos uma imagem, né, de trabalhadores em Nova York tapando buracos para que pudessem receber, para que pudessem comprar, para que alguém pudesse produzir e o reaquecimento econômico interno norte-americano pudesse voltar a ser uma máxima. Tá bom, galera? Outras medidas foram tomadas para que as pessoas, mesmo que estivessem sem trabalho, pudessem consumir. Seguro-desemprego foi criado nesse instante nos Estados Unidos, auxílio a inválidos e idosos, aumento de salários com a fixação de um valor mínimo, ou seja, salário mínimo, para que não ficasse desproporcional, né? Proibição do trabalho infantil, redução da jornada de trabalho para que você, tendo a carga horária reduzida, consequentemente eu consigo contratar mais pessoas.
organização em sindicatos, que era quase inexistente, passou a ser permitida nesse instante. O que isso quer dizer? Dessa maneira, os trabalhadores poderiam reivindicar aumento da remuneração, o que também poderia tornar o mercado interno muito mais forte, mais consumidor, mais aquecido. Beleza, galera? Para restaurar o poderio industrial do país, foi criada a Lei de Recuperação da Indústria. Vamos ver o que essa lei menciona para a gente. O Estado norte-americano concedia empréstimos para que as empresas limitassem a sua produção com o objetivo de frear a queda dos preços. Além disso, os financiamentos deveriam garantir o pagamento de salários mais altos para os operários, para, consequentemente, eles passarem a comprar mais, né? Ao mesmo tempo, foi revogada a Lei Seca. Lei Seca, galera, é a seguinte: a partir de 1920, nos Estados Unidos passou a ser proibido produzir bebidas alcoólicas e, consequentemente, vendê-las. Você está falando de uma sociedade extremamente conservadora nesse instante, né? Mas, nesse momento, a partir de 1931, 32, 33, foi revogada essa lei, ou seja, deixou de existir, com o objetivo de criar mais vagas. Ou seja, passo a produzir bebidas alcoólicas novamente para que as pessoas possam ter onde trabalhar, consequentemente elas vão poder comprar bebida, né? E o consumo, a produção, o lucro e o benefício pudesse voltar a existir, benefício econômico, pudesse voltar a existir no território norte-americano. Isso que é a lei seca no território norte-americano, tá bom? No meio rural, também tivemos algumas reestruturações. A administração do ajuste agrícola foi responsável por conceder créditos aos agricultores a fim de que reduzisse a produção. O Estado também comprava parte da produção que sobrava e distribuía à população que não tinha condições de comprar, ou seja, os famintos, né? Em alguns casos, parte da produção agrícola foi destruída para evitar a manutenção da queda dos preços. Beleza, galera? Aqui nós temos uma imagem que mostra pra gente, apesar de muito contestado na época, o Roosevelt, por exemplo, ele foi até acusado de socialista. O que quer dizer isso? O fato de o Roosevelt intervir na economia para que essa economia pudesse voltar a se estruturar de uma forma positiva, ele foi chamado sim de socialista, porque quem interfere na economia, na política, na sociedade, na cultura, de uma forma para que essa sociedade possa ficar estruturada, eram os estados que estavam sendo influenciados pelo socialismo. O Roosevelt, por incrível que pareça, foi apelidado de um socialista, foi acusado de socialista. No entanto, ele não estava fazendo nada vinculado ao socialismo. Ele só estava intervindo para que a economia pudesse voltar à máxima, né? E logo depois ele se retiraria dessa influência na economia. Ou seja, se a economia estiver bem, não tem por que haver a interferência do Estado. Se a economia passa por momentos complicados, o Estado interfere, cuida, programas, algumas ações, para que essa economia pudesse voltar a se reestruturar, né? Por exemplo, deu muito certo essas ações que Roosevelt colocou em prática, que no caso foi chamada de New Deal. Olha o desemprego, por exemplo. Houve uma redução de pela metade, né, de desempregados nos Estados Unidos, uma redução de 14 milhões para 7,5 milhões. O preço dos produtos aumentou cerca de 31%, ou seja, as pessoas passaram a consumir. Renda nacional ela aumentou consideravelmente e as exportações também elas aumentaram cerca de 30%, né? No entanto, a plena recuperação da economia norte-americana ela só vai mesmo vir a acontecer com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, após 1939. As necessidades geradas pelo conflito provocaram o aquecimento da indústria, enquanto o mundo mergulhava novamente em um período catastrófico. Isso depois a gente vai conversar um pouco mais, tá bom, galera? E, para sabermos um pouco mais, aqui, né, uma informação sobre a Lei Seca. Com o objetivo, sobretudo, de diminuir os índices de violência, foi aprovada em 1920 a Lei Seca, que proibia a fabricação, a comercialização, o transporte, a importação e exportação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Os industriais também viam na Lei Seca uma forma de aumentar a eficiência dos trabalhadores. No entanto, galera, apesar de, em primeiro momento,
ter recebido apoio de parte da população, essa lei não alcançou o seu principal objetivo, pois fez crescer o aumento de forma ilegal, desmoralizada, né? Além disso, surgiram grupos criminosos que praticavam tais atividades de forma clandestina, o que fez aumentar a violência social. Um dos mafiosos mais famosos da época, né, é o ítalo americano chamado Al Capone, que é esse rapazinho aqui, que foi o grande traficante de bebida alcoólica para os Estados Unidos. Né? Ele é um chefão da máfia nesse instante, em Chicago, e ele importava bebida de forma clandestina do Canadá. Aqui está a nossa direita, né? Foi preso apenas em 1931, 2 anos após que a lei foi revogada. E mais uma informaçãozinha pra gente, interessantíssimo, né? Nos Estados Unidos, ó, abalados pela crise, uma nova indústria começou a proliferar. Isso aqui a gente conhece muito, ó, os gibis, muito interessantes por sinal. A das histórias em quadrinho. Dois super-heróis, né, foram criados no contexto da Grande Depressão. O Super-Homem e o Batman, muito conhecido, né, nosso. Além de ser um divertimento barato e ajudar a amenizar a dura realidade do período, esses personagens representavam um pouco aquele momento. Por exemplo, olha o Super-Homem. Simbolizava o ideal estadunidense de indivíduo. O Clark Kent é um sujeito aparentemente comum, mas que secretamente possui uma força e capacidade incomuns. As histórias do Super-Homem serviam para valorizar a crença no individualismo tão comum na sociedade estadunidense, que havia sido abalada pela crise. E o Batman, né, em suas primeiras histórias, era um herói que perseguia os marginais pelas ruas de Gotham City, né, que simbolizava, digamos assim, uma Nova York, refletindo o aumento dos crimes e da marginalidade durante a Grande Depressão. Ou seja, olha aí o gibi, né, contribuindo para que a gente possa entender um pouco melhor o contexto vinculado à criação dos mesmos. Tudo bem, galera? Beleza? Espero ter contribuído demais com a sua apreensão e o seu conhecimento nesse momento. Foi um prazer imenso estar com vocês. Sempre é um prazer imenso estar com vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, tá? Para a nossa segurança, para a segurança de quem vocês amam, vamos ficar em casa, tá bom? E vamos estudar, tomando um cafezinho, né? Participando das aulas, fazendo as trilhas de forma informatizada, beleza? Cuidem de vocês, de quem vocês gostam, e foi um prazer imenso mais uma vez, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais, tá? Fui!